Olá, meus irmãos, minhas irmãs aqui do canal do Filho Pródigo. Hoje nós vamos falar sobre celibato sacerdotal e a não ordenação de homens casados. Esse tema surgiu por conta agora do mês de agosto, mês das vocações. Achei que valia a pena trocar algumas ideias com vocês, algumas reflexões do livro escrito pelo cardeal Robert Sarah, que é da República da Guiné, em colaboração com o Papa Bento XVI, o cardeal Josef Ratzinger, da Alemanha. Esse livro foi publicado em 2020, chama-se Do Profundo de Nosso Coração. E como surgiu esse livro? Por ocasião do Sínodo da Amazônia, em outubro de 2019, o clero se propôs a discutir a questão ambiental com os diversos setores da sociedade. Então, ele era voltado para a questão ambiental. No entanto, foi incluído como pauta o futuro do sacerdócio católico e entre os principais temas encontrava-se a ordenação de homens casados como padres para a região da Amazônia, imaginando que, por conta de poucas vocações, deveria se considerar a possibilidade de ordenar os homens que já são casados como padres para a região amazônica. E esses temas, eles provocaram uma inquietação no cardeal Robert Sarah, levando-o a escrever esse livro, como uma forma de orientar os presbíteros, os padres que se sentiram perturbados com a possível mudança no sacramento da ordem. Inclusive no livro ele comenta que foram muitas as pessoas, muitos os sacerdotes que se inquietaram com essa possibilidade. E aí o que ele diz sobre a motivação para escrever esse livro? Não quero me comprazer nas honras eclesiásticas, mas sei que é ao Cristo, ao primeiro dos pastores, que terei de prestar contas das ovelhas confiadas a meu cuidado. Não posso calar-me nem fingir ignorância. Então, meus irmãos, a nossa proposta nesse vídeo é introduzir o tema aos leigos e recomendar a leitura do livro, deste lindo livro, Do Profundo de Nosso Coração. Esse vídeo, então, ele é uma introdução ao tema do celibato sacerdotal, porque, como vocês sabem, tem pessoas que são solteiras, irmãos que se consagraram, que vivem o celibato, que não são sacerdotes. Aqui a gente vai falar do celibato sacerdotal, porque a gente ouve muita coisa, hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo é dono da razão, mas a gente não tem profundidade nesse assunto para manifestar a nossa opinião. E nem esse vídeo aqui vai finalizar isso, mas ele vai introduzir o tema para que cada um possa fazer a sua pesquisa, e evitar de manifestar uma opinião sem profundidade que pode prejudicar a igreja e até diminuir a fé de algumas pessoas. Então, portanto, nós selecionamos um breve resumo sobre os ensinamentos encontrados no livro. Então, vamos lá. Essas imagens, elas falam sobre vocação, sobre uma voz que chama. De quem é essa voz? Essa voz é a voz do Senhor. E aí nós temos a vocação, a família, a casar-se, a doar-se. De certa forma, o casamento é uma morte, porque você morre para o resto da sociedade, para as outras mulheres. Muitas vezes você morre para sua vontade, para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E nós temos também a vocação sacerdotal. Então você olha a imagem de um padre sendo ordenado e aquele primeiro momento da ordenação em que tira aquela fita, que está atando a mão dele, é a mãe dele que desata aquela fita. E aí a gente não se contém naquele momento em que a mãe desata essa fita, esse pano da mão do filho que foi ordenado sacerdote. É realmente aquele útero, aquele ventre gerou uma pessoa que vai ser um novo Cristo para nós. Então, é uma bela vocação, é lindo. E a gente não consegue entender a dimensão da vocação sacerdotal, porque é um chamado muito específico. E para a gente, qualquer coisa que falemos, qualquer crítica que a gente faz aos padres, é uma ofensa muito grande, porque é uma vocação que nós não compreendemos, porque ela não foi dada a nós. Então, quais são as reflexões apresentadas pelo Papa Bento XVI? Como vocês sabem, ele foi o maior teólogo,
vivo até pouco tempo, e então tudo que ele fala tem um aspecto histórico muito profundo, então eu vou abordar com ele mais as questões que são as questões históricas. Então vamos lá, vamos falar do sacerdócio como herança. O sacerdócio no templo, lá em Jerusalém, no templo, né, no Antigo Testamento, era hereditário. Alguém que não houvesse saído de uma família de sacerdotes não poderia se tornar sacerdote. É como se hoje só pudesse ser ordenado padre se tivesse vindo de uma família de padres. E falando em templo, como era a relação de Jesus com o templo? E vocês lembram, né, que aos 12 anos ele foi para Jerusalém, teve aquele episódio que ele se perdeu, né, naquele caminho de Jerusalém. Então sua família era observante, né, das leis, dos mandamentos, ia ao templo. E ele peregrinava até lá e participava da devoção de sua família. Inclusive, ele até falou no final desse episódio, né? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Que está em Lucas 2:49. E exprime, então, a convicção de que o templo representa de maneira especial o lugar onde Deus habita. Nosso Senhor ensinou isso para a gente, São José e Nossa Senhora também. E ainda falando sobre o templo, o Papa Bento XVI falou o seguinte, que em Cristo não há mais muros para a adoração de Deus, porque como vocês sabem, lá em Jerusalém, no templo, tinha um local reservado, o Santo dos Santos, onde era feita a adoração, onde o sacerdote entrava lá para fazer a adoração. E aí, com a destruição dos muros do Templo de Jerusalém, isso aconteceu no ano 70, essa destruição causada pelo homem, ele revelou o que com isso? Que Cristo ressuscitado tornou-se para o ser humano, para nós, o espaço de adoração de Deus. Então, nós adoramos Deus agora em Cristo Jesus, nosso Senhor ressuscitado. E como isso ocorre para nós, né? Ocorre através da celebração da Eucaristia. Pela cruz, o corpo de Cristo se torna o novo templo, esse templo que a gente falou de adoração, por ocasião de sua ressurreição. Um novo culto é instituído, né? E é um culto agora onde todos podem entrar para adorar o Senhor, adorar o nosso Deus, né? Porque até então era só o sacerdote, né, que entrava no Santo dos Santos. O amor de Cristo, que está sempre na Eucaristia, é o novo ato de adoração. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Deus permitiu que os muros fossem derrubados para que nós pudéssemos adorar o Senhor. E a gente pode adorar o Senhor Cristo, nosso Senhor, Cristo Eucarístico. Uma outra questão também histórica que o Papa Bento XVI levanta, porque hoje fala-se muito assim, faltam operários para a messe, são poucas as vocações, os padres estão cansados. Nós concordamos, sabemos de tudo isso, mas os apóstolos também se sentiram cansados, tiveram a sobrecarga de trabalho. Conforme a gente lê nos Atos dos Apóstolos, por conta da sobrecarga de trabalho, eles decidiram até dividir as tarefas, eles se dedicaram totalmente, inteiramente à oração e ao serviço da palavra e criaram o que seria o Ministério dos 7, que mais tarde a igreja identificou como diaconato. Então, esse entendimento de que o sacerdote, né, precisa dedicar-se inteiramente à oração e ao serviço da palavra, isso já veio desde o tempo dos apóstolos. Uma outra coisa também que eu achei bem interessante contar para vocês é essa questão da equivalência terminológica, que nós herdamos, né, que são os ministérios cristãos, são regulados de certa forma pela lei mosaica, porque a gente consegue ver com clareza isso. Episcopos, que seriam os nossos bispos, o sumo sacerdote. Presbíteros, que seriam os sacerdotes, os padres. E diáconos, que seriam os levitas, aqueles que trabalham no templo. Ainda também, sobre a questão histórica, o Papa Bento XVI fala o seguinte, que no passado, a hierarquia sacerdotal em Israel era assegurada por Deus, pois era ele que dava filhos aos sacerdotes, né, aos pais que eram sacerdotes. Então, lembra que o filho que só poderia ser sacerdote se viesse de uma família de sacerdote? Então, no Antigo Testamento, como que Deus controlava isso? Dando filhos aos sacerdotes. Só que no novo ministério, que é o nosso ministério, o ministério cristão, o chamado, ele agora já não vem mais de família. Ele é reconhecido, né? Quem recebe esse chamado ouve a voz e reconhece a voz que o chama. E ele precisa também aceitar, né, que ele é o destinatário desse chamado de Deus e dessa vocação.
Então, a conclusão que chegamos é que a cada geração a igreja encontra os chamados. E ainda sobre os levitas e o novo sacerdócio. O Papa Bento XVI ele relembra que quando teve a divisão das porções de terra na Terra Prometida, os levitas, aqueles que serviam no templo, eles não herdaram nenhuma porção de terra, pois eles viviam de Deus e para Deus, segundo normas precisas. Eles eram selecionados, eles eram colocados à parte das outras tribos. No Novo Testamento, os consagrados a Deus renunciam ao quê? À terra. Eles renunciam ao casamento e à família, tendo Deus como sustento e garantia de sua própria vida. Eles renunciam tudo. E aí o Papa Bento XVI relembra isso que está escrito em Lucas 5,11. Eles deixaram tudo e o seguiram. Sem a renúncia aos bens materiais, não poderia haver sacerdócio. O apelo a seguir Jesus não é possível sem esse sinal de liberdade e de renúncia a todos os compromissos. Nada pode deixar o padre, o sacerdote, aprisionado, porque ele é livre, uma vez que ele não tem nada, que ele renunciou tudo e ele só tem a Deus, ele é livre para renunciar a todos os outros compromissos. É ele e Deus somente. Então nós finalizamos aqui essa parte histórica, essa introdução que é do Papa Bento XVI. Vamos entrar agora nas reflexões apresentadas pelo cardeal Robert Sará. Começando com o quê? As consequências pastorais do sacerdócio. Ele vai falar já agora do Sínodo da Amazônia. Durante o Sínodo da Amazônia, tive tempo de ouvir as pessoas nativas e discutir com missionários experientes. Esses intercâmbios me confrontaram com a ideia de que a possibilidade de ordenar homens casados representaria uma catástrofe pastoral, uma confusão eclesiológica e um obscurecimento na compreensão do sacerdócio. Isso aqui ele já fala no comecinho do texto dele e ele vai detalhar por que ele entende isso como uma catástrofe, como que isso prejudicaria o sacerdócio, prejudicaria a comunidade como um todo. Então ele já começa dizendo que o sacerdote não é apenas aquele que realiza uma função sacrificial, que faz o sacrifício ali do altar. Ele é aquele que se oferece em sacrifício por amor no seguimento de Cristo. Nossa, quando eu li isso na mesma hora eu já lembrei do Padre Pio, que ele falava até que ele era um mistério para ele mesmo. Meus irmãos, o sacerdócio, ele não é só o sacrifício do altar. Ele, o próprio padre, se oferece em sacrifício. A carne dele, a escolha dele, a vocação dele, o chamado dele, tudo nele grita por Cristo. E aí o que mais ele nos fala? O sacerdócio é um estado de vida. O sacerdote é subtraído dos vínculos do mundo. Ele é consagrado nele, é colocado à parte do mundo e dado a Deus. E assim, a partir de Deus, ele deve estar disponível para os outros, para todos. Coloquei São João Maria Vianney e o Cura d'Ars, que inclusive ele é o padroeiro dos padres, o dia do padre é no dia dele. Porque é isso, meus irmãos, essa disponibilidade do sacerdote, porque ele é inteiramente disponível para os outros, ele é disponível para todos. Quantas e quantas vezes que nós precisamos do sacerdote, nós o procuramos para uma confissão, para receber uma bênção, a gente sente esse abraço de Deus, esse abraço da igreja. E aí, meus irmãos, ele fala que o celibato sacerdotal é um poderoso motor de evangelização. Ele torna o missionário credível e ele dá alguns exemplos também no livro. Então, assim, quando o padre, o sacerdote celibatário chega em missão, as pessoas acreditam muito naquilo. Só na chegada dele isso já acontece. Mais radicalmente, o celibato torna o padre livre, pronto para ir a qualquer lugar e arriscar tudo, porque nenhum vínculo o retém. Ele pode se arriscar, porque se ele tiver esposa e filhos, como é que vai ser? Como é que ele vai correr esse risco missionário, Mas sendo só ele e nosso Senhor, ele vai muito além. Então eu coloquei para vocês a imagem do padre Anchieta, que evangelizou aqui o nosso país. E agora vamos falar sobre família. Como que seria o papel, Qual seria o papel do cônjuge e dos filhos de um sacerdote? Aí vem uma questão para a gente refletir, olha só. Que seria da esposa de um homem que fosse ordenado sacerdote? Que lugar haveria para ela? Há uma vocação para ser esposa de sacerdote? Quer dizer, se tem a vocação para o padre, tem uma vocação para ser esposa de padre?
Que dizer da liberdade a qual podem legitimamente aspirar os filhos do casal? Porque tem algumas limitações. Devem eles também abraçar a vocação do pai? Como lhes impor um modo de vida que não escolheram, com todas as restrições que um sacerdote vive? Eles têm o direito de gozar de todos os recursos necessários para o seu crescimento. Devemos remunerar os padres casados de modo condizente, ou seja, dando-lhes condições para que eles possam sustentar com dignidade sua família? Essas ponderações precisam ser feitas. E aí ele vai dizer por que ele levanta essa questão, né? Porque, não sei se vocês sabem, a Igreja do Oriente ela é separada da Igreja Latina e os sacerdotes do Oriente podem casar. E olha só o que ele fala. É preciso ouvirmos os testemunhos que emanam das igrejas católicas orientais. Muitos membros dessas igrejas sublinharam claramente que o estado sacerdotal entra em tensão com o estado conjugal. O clérigo oriental casado está em crise, porque o divórcio dos padres se tornou um lugar de tensão ecumênica entre os patriarcas ortodoxos. São muitos os fiéis que jamais se confessariam com um padre casado. E aí, você se confessaria com um padre casado? E aí ele vai falar o quê? Sobre a questão das vocações serem tratadas de uma maneira humana. Existe realmente falta de vocação? Existe, é muito sério. Mas a vocação é dada por Deus, não é dada pelo homem. Então ele fala o quê? Devemos temer tomar o lugar de Deus e de organizar a igreja de maneira somente humana. É preciso que tenhamos coragem de perseverar na oração pelas vocações. Então, não é porque tem um espaço que tem que ser preenchido, que aí você tem que chamar alguém para ocupar aquele posto, não. É o próprio Deus quem chama, e o vocacionado ouve a voz do Senhor e reconhece que a voz é de Deus. E aí ele trouxe o quê? Ele trouxe uma frase do Papa Bento XVI, falando sobre o estado conjugal concerne, ou seja, diz respeito ao homem em sua totalidade. Ora, se o serviço ao Senhor exige igualmente o dom total do homem, não parece possível realizar simultaneamente as duas vocações. Quer dizer, o homem é chamado a ser pai e esposo, e isso consome toda a sua vida. Nós que somos casados vemos, né, como isso acontece. O sacerdócio também exige tudo da vida do homem. É impossível conciliar as duas coisas, as duas vocações simultaneamente, porque exigem o dom total do homem. E aí muitas coisas dizem por aí, né? Papa Francisco falou isso, falou aquilo, né? E tal. E então eu resolvi trazer uma frase dele que está nesse livro que o Cardeal Sará colocou. É importante a gente ouvir as palavras de fonte primária e não tirar conclusões com base em coisas que outras pessoas disseram. E o que o Papa Francisco disse em 2019, numa entrevista voltando da JMJ do Panamá? Prefiro dar minha vida antes de mudar a lei do celibato. Pessoalmente, penso que o celibato é um dom para a Igreja e não concordo que o celibato seja opcional. E é isso, meus irmãos. Então, nós ouvimos o Cardeal Ratzinger, ouvimos que foi o Papa anterior, ouvimos o Papa atual, e o celibato. Então esse vídeo ele traz para a gente uma introdução. Eu simplifiquei, coloquei pouco conteúdo, tem muito mais lá e vale a pena a gente estudar, até para que a gente possa amar muito mais os sacerdotes. E eu peço para vocês, com essa última imagem, que rezem pelas vocações, que amem a igreja e rezem pelas vocações. Por quê? Eu peguei esse testemunho de um casal australiano que teve 12 filhos, que gerou para a igreja um padre, um frei e uma freira, né? São todas vocações religiosas, vocação sacerdotal, a serviço da igreja, e provavelmente eles têm também lá os filhos que escolheram a vocação matrimonial, vocação conjugal. Vamos amar a nossa igreja. Vamos rezar pelas vocações, vamos rezar para que as pessoas escolham de acordo com a vontade do Senhor, ouvindo a voz de Deus que chama, ou para servir a igreja como consagrado, ou para servir a igreja como leigo. Tá bom então, meus irmãos? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.